Saudações a todos, vamos iniciar mais uma aula dedicada a estudar as equações diferenciais. Durante a última aula nós tratamos a seguinte equação diferencial, a saber, xy dx mais x elevado a 2 mais y elevado a 2 dy igual a zero. Tratamos esta equação diferencial. Provamos que esta equação diferencial é uma equação diferencial do tipo homogênea e mostramos a solução. Primeiro nós mostramos que essa é uma equação diferencial, do tipo homogênea. Em seguida, nós mostramos que a solução implícita, que y elevado a 4, y elevado a 4 mais 2x elevado a 2, y elevado a 2 igual a k, onde k pertence ao espaço contínuo dos reais e k é uma constante numérica. Nós mostramos que esta solução é denominada solução implícita da equação diferencial supracitada, supra-apresentada, a saber, esta equação diferencial. Muito bem, então, se é a solução implícita, vamos tentar provar que esta solução é efetivamente uma solução implícita. Então, vamos fazer derivada em relação a x aplicada sobre y elevado a 4 mais 2x elevado a 2, y elevado a 2, igual a derivada em relação a x aplicada sobre a constante numérica k. Então, nós temos derivada de y em relação a x, e aqui derivada de y elevado a 4 em relação a y, mais duas vezes derivada mais duas vezes a derivada em relação a x aplicada sobre x elevado a 2, y elevado a 2 igual a zero, pois derivada de constante é igual a zero, conforme estabelecido pelo cálculo diferencial e integral, bem como estabelecido pela análise real. Uma vez que limite de constante é a própria constante, o que por consequência implica no fato de que a derivada de uma constante numérica é sempre igual a zero. Pois bem, então aqui nós temos, vamos separar, nós temos aqui como resultado, então, derivada de y em relação a x, nós temos derivada de y elevado a 4 em relação a y é 4, y elevado a 3, 4 menos 1 no expoente gera 3, e mais duas vezes. Então, aqui nós temos duas vezes derivada de x elevado a 2 em relação a x. Então, derivada de x elevado a 2 em relação a x permanece y elevado a 2, mais duas vezes x elevado a 2 derivada de y elevado a 2 em relação a x. Isso igual a zero. Ainda continuando, nós temos 4y elevado a 3 derivada de y elevado em relação a x, mais duas vezes derivada de x elevado a 2 em relação a x. Nós sabemos aqui, com base no cálculo diferencial integral, que a derivada em relação a x elevado a x, de x elevado a n em relação a x é n x elevado a n menos 1. Muito bem, então aqui
essa derivada é 2 vezes x, y elevado a 2, não é? Mais 2 vezes x elevado a 2, e aqui a derivada de y2 em relação a x é a derivada de y em relação a x multiplicado pela derivada de y2 em relação a y igual a zero. Vamos verificar o enquadramento da imagem. Então precisamos de mais espaço de reorganização sobre a superfície do quadro, de modo que, quanto ao tratamento, a continuidade o faremos durante a próxima aula. Muito obrigado a todos.